Segundo Reis, capítulo 2, de 1 a 14. Se você já encontrou, diga amém. Se não encontrou, diga paciência, eu estou procurando. Eu também estou aqui no meu, tentando localizar nesse recurso. O texto de 2 Reis, capítulo 2, de 1 a 14, fala a respeito de um momento muito particular na vida de um homem. Então eu quero convidá-lo, mesmo assentados como se encontram, ler a palavra de Deus, que diz assim: Quando o Senhor levou Elias aos céus num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse-lhe Elias: Fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: Juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: Você sabe que o Senhor, ou melhor, você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: Sim, eu sei. Não fale assim, ou não fale nisso. Então Elias lhe disse: Fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu: Juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei só. Disseram então, ou melhor, desceram a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: Você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando de você? Respondeu Eliseu: Sim, eu sei, mas não falem nisso. Em seguida, Elias lhe disse: Fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu: Juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei só. Então pararam juntos, ou melhor, partiram juntos. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou-o com ele, e com ele bateu nas águas. Enrolou-o e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: O que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: Faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Disse Elias: Seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separar de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo e puxado por cavalos de fogo que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Elias pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: Onde está o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Amém? Amém, meus irmãos? Existem textos na Bíblia que nos colocam assim numa situação idealizada. O que você pediria a Deus se Ele lhe franqueasse, se Ele desse o direito, a liberdade de escolher pedir qualquer coisa?
o profeta Elias, obrigado. O profeta Elias chegou para o Eliseu, disse, na tradução antiga, que talvez seja a sua: o que você quer que eu lhe faça antes de eu partir? Em outras palavras, peça qualquer coisa antes que eu vá. A Bíblia diz que o rei Salomão, em 1 Reis capítulo 3, teve um sonho. E neste sonho, Deus disse para ele: peça o que quiseres, eu te darei. O Senhor Jesus perguntou a um homem chamado Bartimeu: o que queres que eu te faça? Ou seja, em alguns momentos da vida, Deus nos dá a oportunidade de fazer escolhas. Mas a pergunta é: que escolhas vamos fazer? Se hoje você tivesse que fazer a Deus um pedido, aquele pedido único, aquela oportunidade especial, aquele pedido que você nunca fez na sua vida antes, o que você pediria? E é isso que eu quero falar com você nesta noite. O que pedir a Deus para você? O que pedir a Deus? Pode ser que você já tenha feito vários pedidos à sua mãe, ao seu pai, ao seu tio, à sua tia, ao seu avô, à sua avó. Geralmente, pedidos que são feitos àqueles que você julga que tem as possibilidades de atender. O que pedir a Deus para você? Primeiro, peça o que é mais importante para a sua vida. Peça o que é mais importante para a sua vida. Às vezes ficamos empolgados com as coisas que nós vemos. E a Bíblia diz que o pedido que Eliseu o pedido que ele fez foi algo extraordinário. Lembra do pedido? Eu quero porção dobrada do teu espírito. Ou seja, ele tinha feito um pedido inusitado. Nunca ele havia feito um pedido tal como esse. Eu quero porção dobrada do teu espírito. Só que essa é uma linguagem muito estranha para nós. Eu quero porção dobrada do teu espírito. Em outras palavras, sabe o que Eliseu estava pedindo? Eu quero pedir algo que eu não tenho. Porque não faz sentido você pedir algo que você já tem. Não é lógico. E também não é sábio pedir uma coisa que vai fazer mal à sua vida. Conta-se que um rapaz, ou melhor, um senhor de 60 anos, que era casado e estava celebrando bodas de prata, como um casal recente aqui na igreja celebrou. O casal, ele de 60 e ela de 60, então eles estavam celebrando bodas de prata. E então, depois das festividades, depois do culto cerimonial, depois dos comes e bebes, só os dois ali de frente para aquela linda paisagem daquele salão, só os dois, de repente apareceu um anjo. E o anjo disse: eu estou aqui para que vocês façam o pedido. O que vocês pedirem vai acontecer. Aí, sabe o que o marido disse? Querida, mulheres primeiro. E ela pediu, olhando para ele: querido, depois de 25 anos de casamento, eu tenho um pedido a fazer. Qual? E o anjo: qual? Eu quero ficar 15 dias num cruzeiro com tudo pago e ficar mais 15 dias numa ilha paradisíaca com tudo pago. Aí, pufit, o anjo colocou 2 passagens nas mãos dela. Está aqui, tudo pago. E aí o anjo disse: agora, homem, a sua vez. Sabe o que o homem disse? Querida, amorzinho, o clima está bom, o clima está maravilhoso, mas eu tenho que pensar em mim. O que você quer? Disse o anjo. Eu quero uma jovem 30 anos mais nova do que eu. Pufit, ele ficou com 90 anos de idade. Entendeu? A esposa tinha 60, ele tinha 60. Ele queria ter uma mulher 30 anos mais nova, então ele ficou com 90 anos. Ou seja, cuidado com o que você pede. Deus pode realizar.
O que você quer para a sua vida? O que você deseja para a sua vida? Peça o que você quiser, antes que eu parta. E Eliseu disse: eu quero porção dobrada. E mais tarde eu vou explicar essa porção dobrada. Então, peça a Deus o que fará diferença na sua vida para o bem. Peça algo que vai edificar a sua vida. Peça algo que vai fazer diferença para melhor. Às vezes nós pedimos o que o mundo nos sugere. Alguns anos atrás, talvez 25 anos atrás, sabe qual era o sonho de uma jovem? Eu morava numa casa, e essa jovem morava numa casa de cima, e um dia eu e minha esposa fomos visitar a família. Sabe o que ela falou para mim? Pastor Clark, o meu sonho é ter um CD player. Ainda falou com sotaque em inglês. Eu quero ter um CD player, eu quero ter um aparelho que toque CD. Olha o sonho daquela jovem. E talvez hoje os sonhos sejam de consumo, o que não é errado, mas o problema é quando reduzimos a vida às coisas materiais. O que você vai pedir para Deus? Isso é muito importante. Peça o que fará diferença, o que vai ser bom, o que tornará você uma pessoa melhor diante de Deus. Segunda coisa, o que você quer para a sua vida? O que você vai pedir? Peça seguindo bons exemplos. Peça seguindo bons exemplos. A Bíblia diz que Elias já estava se aproximando do dia de sua partida. Ele sabia que em breve ele seria deixado deste mundo, ou iria deixar este mundo e iria para a glória. Antes desse fato acontecer, a Bíblia diz que Deus levou Elias a buscar um substituto. Na verdade, se você ler o livro de 1 Reis, capítulo 19, Deus fala assim: vá lá e unja Eliseu como seu substituto. E aí a gente tem uma dupla percepção das coisas. Ninguém aqui vai ver a pedra, amém? Amém, meus irmãos? Vai acontecer um dia. Ninguém vai ver a pedra. Um dia você e eu deixaremos este mundo. Mas a pergunta é: que influência estamos exercendo na vida dos outros? Aqui estão meninos e meninas, embaixadores e mensageiras. Os seus líderes são espelhos para eles. Aqui estão adultos de diferentes ou com diferentes funções da igreja, que são espelhos para os seus liderados que lideram. Elias era a referência do ministério profético no Velho Testamento. E Elias, amando de Deus, escolheu Eliseu. E a Bíblia diz que a partir daquele chamado, Eliseu começou a ser o auxiliar do profeta Elias. A partir daquele chamado, a Bíblia diz que os olhares, podemos imaginar, a atenção, a percepção do profeta Eliseu era sobre Elias. Ele aprendeu com o profeta Elias. Ele viu coisas que o profeta Elias fez. Ele ouviu as pregações do profeta Elias. Ele observou os milagres feitos pelo profeta Elias. Eu quero porção dobrada do teu espírito. Elias, você é um excelente profeta. E eu quero ser capaz de fazer o dobro do que você fez. Elias, eu quero ser uma pessoa que realize mais, que saiba mais, que aprenda mais, que tenha mais intimidade com Deus. Elias, eu quero ser uma pessoa que se inspira em você. Nós temos muitos exemplos. Neste mundo nós temos muitos exemplos. Eu me lembro de um jovem que antes de se converter, ele tinha no seu quarto foto
de Elvis Presley. E ele se encantava com a figura de Elvis Presley. Ele imitava até o jeito de cantar. Ele ouvia canções de Elvis Presley. Ele falava desse cantor com uma precisão de detalhes, porque ele estudava a vida daquele cantor. E só que um dia esse jovem se converteu, entregou a vida a Jesus. E a partir daquele dia ele disse: o meu ideal é ser como Jesus e não mais como Elvis Presley. Quem você está colocando diante de seus olhos? Quem você está colocando como modelo, como referência? Quem você está colocando como inspiração? Nós temos muitos exemplos neste mundo, bons e maus exemplos. Nós temos pessoas que são tementes a Deus e que estão servindo aos propósitos de Deus neste mundo. Mas tem aqueles que se afastam, que se desviam, que vão por caminhos equivocados. Então, se inspire em bons exemplos. O apóstolo Paulo disse na carta aos Efésios: sejam meus imitadores. Efésios 5 disse: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se inspire em mim, porque o que eu vivo, disse Paulo, é na pessoa de Jesus. Então, o que você quer para a sua vida? Peça o que você nunca teve, mas para ser melhor, para fazer mais e melhor. Mas se inspire em pessoas. Talvez aquela pessoa tão perto de você não seja uma inspiração, porque falhou, porque errou, porque fracassou. Eu me lembro, há muitos anos atrás, eu recebi essa notícia aqui, morando em Duque de Caxias. Um homem morreu e o filho, não sei se era filho único, foi entrevistado. E a repórter, eu vi essa reportagem, a repórter estou dizendo: seu pai era um grande empresário e deixou para você apartamentos, deixou para você casas, deixou para você um aras com muitos cavalos e deixou muito dinheiro. Como você se sente agora? E ele disse, ali naquela entrevista ao vivo: sim, meu pai foi um grande empresário, deixou dinheiro, deixou aras com criação de cavalo, deixou apartamentos, deixou casas, carros até. Tudo isso, menos um exemplo para eu seguir. E deixou tudo isso, menos um modelo de vida para mim. E isso é muito importante para nós pais, mas é para você também, filho e filha. Quem é a referência para você? A nossa referência é Jesus. Amém? Porque Jesus não falha, Jesus não erra, Jesus nunca equivocou-se, Jesus nunca mentiu, Ele sempre falou a verdade e as suas promessas são verdadeiras, porque se cumpriram, estão se cumprindo e vão se cumprir ainda. Amém? Mas há uma terceira coisa. O que você vai pedir para o Senhor? Além de pedir o que não tem, que será especial para você, além de pedir, se inspirando em bons exemplos, como Eliseu se inspirou em Elias, terceira coisa, peça andando pelos caminhos certos. Peça andando pelos caminhos certos. É uma coisa lógica. O profeta Eliseu disse assim: fique aqui, Eliseu. O profeta Elias disse: fique aqui, Eliseu, porque eu vou para Gilgal. Fique aqui. Olha que Eliseu era discípulo de Elias. E Elias disse: fique aqui, porque eu vou para Gilgal. E aí, sabe o que Eliseu disse? Vejam só as palavras dele. Ele diz assim: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Você vai para Gilgal? Eu vou também. Você vai para Gilgal, uma cidade importante naquela região? Eu vou com você. E chegando ali, o profeta
Elias conversou, pessoas receberam Elias e Eliseu, e em um dado momento, Elias disse: fique aqui, porque eu vou para Betel. Fique aqui, Eliseu, porque eu vou para Betel. Qual foi a resposta de Elias, ou de Eliseu? Juro pelo nome do Senhor que não te deixarei só. Eu vou contigo. E ali houve um mesmo episódio, que daqui a pouco vou repetir, a recepção dos profetas outros e tal. E aí mais tarde o profeta Elias disse para Eliseu: fique aqui, porque eu vou para o Rio Jordão. Fique aqui, que eu vou para o Rio Jordão. Qual foi a resposta do profeta Eliseu? Eu juro pelo nome do Senhor que não te deixarei ir só. Por onde tu andares, eu andarei. Pelos caminhos que tu trilhares, eu trilharei. Pelos percursos que teus pés andarem, eu também percorrerei. Eu vou contigo. Isso é muito importante para a nossa vida, porque às vezes nós pedimos a Deus uma coisa, mas os nossos caminhos são outros. Pedimos que Deus nos dê algo, mas vamos no caminho oposto. Queremos que Deus nos abençoe, mas nossas vidas não são de obediência ao Senhor. Queremos que a igreja cresça, mas nós não nos envolvemos para que ela cresça. Queremos que o nosso ministério prospere, mas às vezes nós não nos dedicamos tanto. Senhor, abençoa a minha casa, mas nós não somos fiéis. Nós precisamos ter realmente atitudes que sejam condizentes com as intenções do nosso coração. Eu não te deixarei só. Eu vou por onde tu andares. Sabe o que Cristo falou em Mateus 16, versos 24 e 25? Mateus 16, 24. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E o que mais? Tome a sua cruz e siga-me. E o verso 25: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, há de encontrá-la. E no verso 26, pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará um homem em troca da sua vida? Elias, Deus vai te levar para o céu em breve, e eu não te deixarei ir. Sabe o que Elias estava dizendo? É como se ele dissesse: eu quero aproveitar todos os momentos possíveis para estar com você. Eu quero seguir você em todas as suas pegadas. Eu quero aprender com você. Eu quero andar pelos caminhos que você trilhou. Meus queridos, meus irmãos e amigos, a Bíblia diz que Saul reinou em Israel por 42 anos. Seu sucessor Davi reinou por 40 anos. O filho de Davi reinou por 40 anos. Roboão, um pouco menos. E aí, depois de Roboão, o reino se dividiu, de modo que 10 tribos criaram o reino do norte, e 2 tribos permaneceram, criando o reino do sul. Reino do norte, capital Samaria. Reino do sul, capital Jerusalém. Mas há um detalhe interessante, é que as linhagens se dividiram, os ramos se tornaram diferentes. Aqui, o reino do norte, com sucessivas trocas de reis, e aqui a linhagem de Davi avançando. Mas tem um problema, sabe qual é? É que Roboão, o primeiro rei do reino do norte, se tornou referência de um reino mau, perverso, não temente a Deus e que praticava todo tipo de maldade, enquanto que Davi foi a referência de um rei segundo o coração de Deus, ainda que na sua imperfeição procurou agradar a Deus. E aí, sabe qual é a narrativa de tanto o livro de 1 e 2 Reis como 1 e 2 Crônicas? É assim: e fulano reinou, e reinou tão bem, à semelhança
do seu pai Davi como aquele de quem veio toda aquela geração. Ou fulano reinou tão mal que foi como o rei Jeroboão, que se afastou do Senhor. E aí vem, então, exatamente os caminhos. O que você quer para a sua vida? Que caminhos você está trilhando? Você quer ser abençoado? Você quer ter uma vida de bênção diante de Deus? Então siga bons exemplos. Siga bons exemplos. Uma vez eu contei aqui e vou repetir. Eu estava ouvindo a rádio, não vou dizer qual, uma rádio evangélica, e naquela época as pessoas podiam entrar ao vivo. Hoje não, por uma questão de segurança, porque não sabe o que a pessoa vai dizer. E eu estava ligado no rádio, e aí entrou uma pessoa ao vivo no programa de rádio. E o locutor disse: fala, minha irmã, conte a sua bênção. Era um debate. Ele disse: meus irmãos pastores, eu tenho uma bênção para contar. Eu sou casada. Meu marido não é crente. Ele é militar. Ele é terceiro sargento da polícia militar. Não vou dizer de que cidade. E então ela disse: eu sempre fui fiel a Deus na entrega do dízimo. Ele me dava a minha mesada porque eu não trabalho. E então eu tirava da minha mesada o dízimo e entregava a Jesus, na igreja do Senhor. Meu marido não sabia. Até que um dia ele descobriu. E disse: o quê? Você está dando dinheiro para pastor? Para sustentar vida de pastor? Não, você não vai entregar mais dízimo nenhum, porque eu não vou te dar mesada alguma. Até então a nossa vida doméstica, financeira, estava indo bem. Mas aí a coisa começou a piorar. Ficamos do azul para o amarelo, do amarelo para o vermelho, e do vermelho para o roxo, e assim piorando a vida financeira. E aí ela teve uma ideia: ele não dá mais mesada para mim, eu não posso mais dar o dízimo, porque eu não recebo nada. Mas o marido disse: olha, eu não vou te dar mais mesada, eu vou te dar o dinheiro da feira do mês. E na época ela disse, ele me dava R$500 para as compras do mês. Aí eu pensei, já que ele me dá R$500 para eu administrar, então o dinheiro é meu. Desse dinheiro eu vou dar o dízimo. Eu tirava o dízimo e entregava todo mês. Ele me dava o dinheiro da feira, das compras, eu tirava o dízimo. E um dia ele descobriu: o quê? Você voltou a dar dinheiro para a igreja? Voltou a dar o dízimo? Ele disse: sim, por quê? Continue, porque Deus está nos abençoando. E aí ela terminou o testemunho dizendo: hoje o meu marido continua militar, mas é diácono da igreja para a glória do Senhor. Seja fiel. Siga bons exemplos. Se você não quer ser fiel a Deus, você vai se basear em maus exemplos. Mas se você quer ser fiel a Deus, você vai seguir bons exemplos. Amém? De Gilgal para Betel, de Betel para o Rio Jordão. Eliseu não desistiu de andar no caminho do Senhor. E é isso, é a quarta questão que eu coloco para você. Peça o que é mais importante para a sua vida, mas não desista no meio do caminho. Quando Elias chegou em Gilgal com o profeta Eliseu, a Bíblia diz que um grupo de profetas recebeu a dupla. E esse grupo de profetas se aproximou de Eliseu e disse: tu estás sabendo que hoje Deus separará o profeta Elias de ti? Sabe o que o profeta disse, Eliseu? Não fale nisso, silêncio. Não toque nesse assunto. Chegando em Betel, um outro grupo de profetas recebeu a dupla. E aí o grupo disse para o profeta Eliseu: tu estás sabendo que hoje Deus separará o profeta Elias de ti? Qual foi a resposta de Eliseu? Não toque neste assunto. Silêncio. Eu creio que, meus queridos,
se Eliseu tivesse dado ouvidos àqueles profetas, ele teria desistido no meio do caminho. Ele teria parado, teria retrocedido, teria voltado. Hoje são embaixadores, pequeninos, comparados com a minha idade, 61 anos. Meninas, mensageiras, pequenas, comparadas com a minha idade. Quantas vezes vocês vão ouvir palavras tipo: desistam? Para que igreja? Para que acampamento? Para que acampa dentro? Para que fazer essa obra? Quantas vezes você, diácono, diaconisa, homens e mulheres da escola bíblica, tem ouvido: para que isso, para que aquilo outro? Eliseu ouviu muitas vezes isso, mas ele não desistiu, porque ele tinha um propósito. Às vezes nós queremos as bênçãos de Deus, mas paramos no meio do caminho. Deus disse para Josué: deem 13 voltas ao redor de Jericó. A gente acha que só foram 7, não, foram 13. No primeiro, no segundo, no terceiro, quarto, quinto, sexto dia, uma volta por dia em silêncio. Mas no sétimo dia, no último dia foram 7 voltas, totalizando 13. E ao final da última volta, eles gritaram, os muros caíram e eles venceram. Mas se eles tivessem parado após a primeira, ou a segunda, ou a 12ª, não teria bênção. Quantas vezes Elias, ou melhor, Naamã teve que mergulhar no Rio Jordão? 7 vezes. Mergulhe 7 vezes e a sua pele vai ficar curada. Ele mergulhou a primeira vez e nada. Mergulhou a segunda e continuava leproso. A terceira, ainda a lepra dominante. A quarta, ainda o contágio infeccioso ali presente. A quinta, a sexta e nada. E na 7ª vez, ao sair da água, o seu corpo estava purificado, a pele como de uma criança, porque ele não parou no meio do caminho. O diabo é astuto, ele vai tentar desestimular você. Ele vai tentar diminuir a sua fé, ele vai tentar que você pare no meio do caminho. Mas, como o profeta Eliseu, persista na sua vida com o Senhor. Ouça palavras de estímulo, mas também você vai ouvir palavras desmotivadoras. Ouça palavras de estímulos, de fé, e siga essas palavras, e as outras deixe de lado. Amém? Mas a última coisa, meus queridos, o que pedir a Deus? Pedir o que você não tem, vai ser uma bênção para a sua vida. Pedir seguindo bons exemplos, não parando ou seguindo pelos caminhos dos servos de Deus, não parando no meio do caminho. Mas a última coisa, peça o que somente Deus pode dar. Quando o profeta Elias disse: peça o que quiser, antes que eu vá para o céu, Eliseu poderia ter pedido: eu quero um Camaro amarelo. Eu quero uma TV de LED de 60 polegadas. Eu quero um iPhone 15. Eu quero um PlayStation. Quero uma casa mobiliada com mármore e granito. Eu quero 3 milhões de reais na minha conta. Ter as coisas no errado. O problema é quando fazemos das coisas fins em si mesmo e não meios de vida. O profeta Eliseu ouviu: peça o que quiser antes que eu parta, antes que eu vá embora. E aí o profeta fez um pedido que só Deus podia atender. Ele disse: eu quero porção dobrada do teu espírito. Você foi um bom pregador, Elias. Eu quero pregar mais. Você serviu muito a Deus. Eu quero servir mais. Você foi um homem obediente a Deus. Eu quero obedecer mais. Você fez muitos milagres. Eu quero fazer mais.
Você se dedicou muito a Deus. Eu quero me dedicar mais. Eu quero ter a capacidade dobrada de fazer o que você fez. Eu quero ser o dobro de sua, eu quero ter o dobro de sua qualidade. Sabe o que Elias disse? O que você está me pedindo é difícil demais. O que você está pedindo é algo que eu não posso atender. Só Deus. Só Deus pode te atender. Só Deus pode dar a você o que você está pedindo. Eu não tenho esse poder. Eu não tenho essa capacidade. Mas eu te falo uma coisa. Se você me vir subindo aos céus, saiba que o seu pedido foi atendido. Só Deus pode atender. Só Deus pode realizar. Só Deus pode responder ao seu pedido. E quando eu for arrebatado, ou melhor, transladado, e você me ver subindo, saiba que Deus está respondendo ao seu pedido, à sua súplica, à sua oração. E enquanto caminhavam, uma carruagem de fogo, puxada por cavalos de fogo, separou Elias de Eliseu. E num redemoinho, Elias foi transladado, subindo aos céus. E o manto que ele havia enrolado, com o qual havia tocado o rio Jordão, separado as águas, caiu. E Elias e Eliseu entendeu. Deus respondeu a minha oração. O que você quer pedir a Deus? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Nós vamos orar nesse momento. A gente olha para o lado, a gente vê muitas pessoas desejando coisas, algumas importantes, outras nem tanto, algumas relevantes, outras supérfluas. O que você está pedindo para Deus, para a sua vida? A palavra de Deus é muito clara nesta noite. Peça o que é importante para você. E não há nada mais importante do que a sua salvação. A salvação é a vida eterna. É deixar este mundo e ir para a glória eterna. Isso é o mais importante. Todas as outras coisas são secundárias. Cristo falou: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Senhor, salva-me. Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, me dê a vida eterna. Eu quero te obedecer, Senhor. Peça seguindo bons exemplos. Seu pai, um homem de fé, sua mãe, uma mulher de fé, seu avô, sua avó que deixaram testemunho de fé, seu líder na igreja, sua líder na igreja, pessoas que estão aqui servindo ao Senhor. Siga esses exemplos. Mas trilhe pelo caminho da palavra de Deus. Senhor, eu quero andar por esse caminho. Não quero desistir. Eu vou te pedir só o que tu podes me dar, ninguém mais. Se nesta noite você quer pedir ao Senhor aquilo que só dos altos céus pode vir, o que só da graça e do trono da graça de Deus pode vir, se você quer pedir algo ao Senhor que está além da capacidade humana, que só Jesus pode fazer, levante bem alto a sua mão e baixe em seguida. Pode levantar. Isso mesmo, pode levantar. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Pode levantar. Isso, levante sua mão. Onde você está? Deus te abençoe. Senhor, eu preciso de ti. Mais alguém levante bem alto a sua mão. Onde você está? Pode levantar. Senhor, eu vou te pedir o que ninguém pode fazer por mim. Deus te abençoe, meu